Comecemos pelo começo. O problema é que nenhum de nós chegou a um acordo sobre quando de fato tudo começou. Foi quando o Gavigordo ganhou o balde de giz de aniversário? Quando começamos a desenhar figuras de giz? Ou quando elas começaram a aparecer do nada? Foi aquele incidente terrível? Ou quando encontraram o primeiro cadáver? Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Bianca, aqui do Cabeceira, e como vocês já repararam, temos aqui uma ilustre presença, que é Guilherme Batista, mais conhecido também como meu marido. E por que eu convidei ele para fazer essa resenha aqui hoje? Porque nós lemos o mesmo livro juntos. Na verdade, ele leu pra mim. Pra ela. Posso fazer um parênteses? Pode, já começou. A Bia é uma pessoa que necessita de tempo de qualidade. Só que às vezes o tempo de qualidade, para quem não tem essa linguagem de amor, fica difícil às vezes. Então a gente encontrou na leitura, em conjunto, uma forma da gente ter um tempo ali com uma coisa que nós dois gostávamos. E nós estamos aqui no mês do suspense, os mês dos thrillers. E nós escolhemos O Homem de Giz. Na verdade, eu escolhi porque eu achei a edição muito bonita, mas eu não sabia nada sobre o livro. Ele é da editora Intrínseca, gente. E ele tem vários homens de giz aqui desenhados aqui na lombadinha. Ele é texturizado. E também ele tem uma textura de giz aqui. É muito legal. E tem algumas páginas aqui dentro, deixa eu ver se eu consigo achar uma aqui, que são pretas, toda vez que começa um capítulo. Então, eu gostei muito da estética desse livro. É aquele livro bonitinho pra colocar na sua estante, pra deixar até de decoração. Inclusive, o lance da capa, ter os homens de giz do lado e a sua frase dele ser um livro legal pra ficar na prateleira, a própria CJ falou que se julga um livro pela capa. Então, quando ela viu a edição brasileira, ela falou é um livro legal pra se ter na prateleira. E quando eu li o primeiro capítulo, eu falei, meu Deus, o Gui precisa estar aqui comigo pra ler, porque, gente, ele tem muito uma pegada anos 80, Stranger Things. Então, assim, sabe aquele grupinho de amigos tentando resolver um crime macabro, um mistério, um suspense, assim? Então, é muito legal, assim, a escrita dela, né? A gente vai falar mais sobre isso. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a autora, a C.J. Tudor, né? Ela é uma escritora inglesa. Ela já trabalhou como jornalista, roteirista, dubladora. E ela se inspirou muito em uma pessoa que eu estou apaixonada ultimamente, que é Stephen King. Nossa, achei que você ia falar em mim. Ela começou a ler os livros de Stephen King logo ali na adolescência e ela começou a pensar, e se eu fosse escritora, escrevesse mais nessa pegada de thriller, suspense, coisas mais investigativas, e ela começou a escrever os próprios livros, né? Tanto é que depois desse ela escreveu outros livros. Esse daqui foi lançado em 2018 aqui no Brasil. E foi um sucesso, né? Tanto é que tem várias edições e em várias línguas, né? E a gente vai falar agora das nossas percepções a respeito do Homem de Giz. A forma da CJ ser criativa e começar a escrever, ela meio que usa o termo que é como se ela vomitasse a ideia dela dentro de um esboço e a partir disso ela começa depois a vir fazendo os cuts e editando para conseguir adequar a história e adaptar da forma como ela acha mais interessante. Nossa, ele estudou, tô impressionada. Porque eu vi o quê? Despreparado? Você me aguarde, queridinho, aqui hoje, ó. Eu pego o seu lugar no Cabeceira. A gente vai fazer um overview aqui, um contexto geral a respeito dos personagens, né, sobre a escrita, sobre a cidade, mas a gente prometeu que a gente não vai dar spoiler, né? Até porque a essência do livro é justamente o mistério e suspense que cada capítulo reserva dentro da história. E a história se passa na cidade de Enderburg. Enderburg, é assim que fala? Acho que sim. Que era uma cidadezinha pequena e o personagem principal é o Ed, que é uma criança ali de 11 anos quando começa o livro, né? E ele tem seus 4 melhores amigos, que é Gavigordo, Mickey Metal, Hoppo e a Nick. Que é a única menina do grupo. Então, gente, é muito pegado Stranger Things. Detalhe e uma curiosidade excelente. Como eu estava lendo e não era Bia,
a forma de pronunciar os nomes, quem decidia era eu e ela não sabia. A gente passou 70% do livro chamando Mickey Metal de Mike Metal. Aí teve um determinado momento em que uma consciência súbita desceu sobre mim e eu falei, peraí, se escreve Mickey mesmo, não é Mike? Eu falei, eu acho que o nome dele é Mickey Metal. E na minha mente, pra desconstruir Mickey de Mike... Desconstruidamente. Foi muito difícil, mas agora eu já me acostumei. Chamava Mickey Metal. Que é um nome horrível, né? Quando fala Mickey Metal, eu imagino Mickey Mouse. Mas por quê, né? Por que eles tinham esse apelido, né? Porque eles usavam aparelhos, é aquela coisa de bullying, né? E anos 80, gente, não importa. Inclusive, não só a construção literária que a gente vê nos livros, mas que a gente tem visto em séries televisivas, em algumas sitcoms, que a gente vê até na música, que é um resgate dessa cultura dos anos 80, é uma coisa muito interessante e ela tem meio que uma fórmula ali. Se a gente pega pra ver mesmo alguns filmes, e aí é uma das minhas paixões, que são filmes antigos, filmes dos anos 80 e tudo mais, a gente pode ver, por exemplo, os Goonies, uma representação exata do que a gente enxerga hoje em Stranger Things, na história do Homem de Giz e algumas outras histórias aí, que é uma turma de moleque resolvendo um mistério em uma cidade pequena. E eu particularmente fiquei apaixonada por esse tipo de história. Eu com certeza leria outro livro que tem uma turminha de amigos tentando resolver, solucionar um crime. Leite é coisa. Gente, eu quero muito Leite é coisa. Tentei fazer ela assistir o filme, ela não Só que eu não sei se eu vou ficar com medo. Não vai, quer dizer, vai, mas... Enfim, como começa a história? Começa falando um pouquinho sobre esses 5 amigos indo até um parque de diversões, né? E foca muito no personagem do Ed. E, na verdade, ele é o narrador, né? Não existe outro tipo de narrador, né? E ele começa a história contando que ele estava num dia comum, indo até o parque de diversões com os amigos dele. E, num determinado momento, ele perde a carteira e ele tenta resgatar. Os amigos dele não querem ajudar ele a achar a carteira, porque eles iam perder o tempo deles ali procurando a carteira e todo mundo queria se divertir. Então, deixaram ele ali sozinho. E, nesse meio tempo, ele tentando procurar a carteira, tem um acidente terrível num Twister. Antes do acidente acontecer, ele começa a observar uma menina que ele achava muito bonita. E a hora que ele tá observando ela, o acidente acontece. E assim, todo mundo fica ali embaixo dos escombros, né? Vamos assim dizer. E essa menina que ele achou muito bonita acaba, assim, ficando desfigurada, gente. Né? A parte do rosto dela meio que cai, a perna dela quase sai do lugar. Isso é spoiler. Não, isso aí é a primeira página do livro. Tá bom. Eu não vou dar spoiler. E aí o primeiro impulso dele é sair correndo dali. Mas aí chega um professor, que ia ser o futuro professor dele, e fala, não, fica aqui, me ajuda a socorrer ela. E ele fala que foi aí que tudo começou. Foi aí que ele conheceu a menina do Twister, foi aí que ele conheceu o professor. Foi a partir desse episódio que as coisas macabras começaram a acontecer ali no Homem de Giz. E é legal, né, Gui, que a história fica intercalando entre 1986 e 2016. E 2016. Então é um capítulo no passado, um capítulo no futuro. E às vezes é até um pouco confuso, assim, né? Uma coisa interessante também, já que você está falando do começo do livro, é a ideia de que toda a narrativa ela é construída a partir da ótica do narrador, que é o protagonista da história. Então, em diversos momentos, quando você começa ainda tá aquecendo, você ainda tá entendendo a história, não tá tão ligado. Mas conforme o senso de suspense vai sendo gerado em você, conforme você lê, você começa a se perguntar se aquilo é a imaginação do autor, se acontecimentos que ele não enxergou, que ele não viu. Isso começa a gerar ainda mais curiosidade para saber como cada situação vai se resolver. E a gente se pergunta, né? Será que foi o personagem principal que fez isso? Porque ele tem coisas que não são muito bem explicadas aqui no livro. Ele simplesmente mostra o final daquilo que já aconteceu. Aí você fica, mas como é que isso aconteceu, né? E é muito cativante, porque eu aprendi com meus amigos aqui do Cabeceiro um termo chamado cliffhanger. Então, cada capítulo, isso a autora ela foi excelente, assim, é um dos elogios que eu tenho com o livro, é o fato de que toda vez que um capítulo termina, ela consegue te prender de uma forma que você fala, cara, eu preciso ler para entender o que aconteceu. E nem sempre isso é uma estratégia literária que funciona, porque apesar dela ter um gatilho ali interessante,
acaba que às vezes a resposta no próximo capítulo te frustra com o que você estava esperando. Então é meio que 880, ou é fantástico ou não é. Então assim, a gente não veio falar, meu Deus, que livro maravilhoso. A gente teve algumas frustrações com ele, né? Então assim, ela gerou muita expectativa e no próximo capítulo não explicava muito bem o capítulo anterior. Então o capítulo terminava assim, encontrou fulano morto. Aí no próximo fala, meu Deus, o que aconteceu? Aí não explica muito bem. Aí você fica tipo, meu Deus. Aí no final desse capítulo, por que isso? Aí você fica esperando essa conta fechar. E talvez ela não querer se perder dentro desses clichês, acabou que tentou buscar uma solução ali que era muito porca ou muito mal escrita, e aí você acabava ficando frustrado. Só que existem situações onde a resposta vem legal, onde a curiosidade é gerada e ela é correspondida. Então, como eu disse mais atrás, é 880. Uma coisa aqui que a gente esqueceu de falar, né, é que fica mostrando a vida do Ed quando ele tinha 11 anos e depois de 30 anos, né, quando ele tinha mais de 40 anos, ele era uma pessoa solteira, completamente solitária, assim, frustrado na vida. A gente não sabe se ele é frustrado por conta dos acontecimentos do passado, que deixaram ele, assim, traumatizado, ou se normalmente ele já seria uma pessoa, assim, incompleta como adulto. E aí a gente fica nesse questionamento, né? E aí até que um dia aparece na casa dele, quando ele já é adulto, o Mickey Metal, trazendo à tona coisas do passado. E aí a gente começa a descobrir como as coisas aconteceram no passado a partir dessa visita do Mickey Metal. Uma coisa interessante é esse traçado paralelo do passado com o futuro. E aí algumas coisas são evidentes que aconteceram na infância dele acabam sendo repercutidas no futuro. A formação do caráter, as escolhas e tudo mais. Só que existem algumas coisas que a autora deixou de uma forma muito subjetiva, que se a gente não para analisar o livro com um pouco mais de crivo, a gente não consegue enxergar. Como o fato de que o vínculo que ele tinha com o professor dele, em todos os pontos do passado, acabaram repercutindo na escolha de profissão dele, que é algo que não é tão falado no livro, mas fica claro ali. Aquele espelho que ele tinha no professor reverbera no fato dele ser professor no futuro. E ele era o único diferente, né, assim, da turminha dele, porque todo mundo enxergava determinadas pessoas com um olhar de maldade, e ele não. Isso levanta a suspeita de que será que ele é uma pessoa confiável, né, porque todo mundo tem um certo tipo de visão, menos ele. Pum, pum, pum! Efeito sonoro. Outra coisa também que eu queria comentar aqui, que a gente falou que ia falar, é sobre a lacração que tem nesse livro, que foi decepcionante, gente. Acharam que a gente ia falar bem do livro, né? Assim, fala muito sobre aborto. A mãe do Ed trabalha numa clínica de aborto. Ela é dona de uma clínica abortista. É verdade, ela é dona. E os cristãos conservadores protestam contra essa clínica. Então, os cristãos e conservadores aqui, eles são pintados como monstros. Pessoas retrógradas. Um ponto muito importante da gente falar no livro é justamente a questão da lacração. Quando o livro começa, você fica cativado pela história. E nesse momento a autora não introduz nada relacionado à lacração, a pensamentos de esquerda, até pensamentos anticristãos. Só que depois que você já está cativo ao conteúdo do livro, começa a ter esse tipo de conteúdo. Aos poucos ela vai introduzindo situações como aborto, má conduta religiosa, hipocrisia de cristão, e isso acaba sendo uma coisa que afronta muito a nossa fé. E a autora ela não só traz uma ótica errada sobre os religiosos, mas ela transcreve os religiosos como sendo pessoas más, pessoas que não se importam com a vida, onde os princípios de amar o próximo acabam ficando de lado quando se trata da vida alheia, ou seja, uma distorção total dos nossos princípios e morais cristãs. Isso é um negócio que me deixou muito incomodado. Porque assim, o livro, ele é até bem escrito, começa a lacração, dá uma certa revolta pra gente que é cristão. Só que se tivesse um final, assim, que fecha tudo com chave de ouro, assim, fecha as pontas soltas, beleza. Só que a impressão que eu tenho é que ela teve pressa pra terminar. E tudo que ela veio construindo devagarzinho, em poucas páginas ela resolve tudo assim de uma vez. E aí sim, eu acho que ela buscou uma solução fácil. Diferente das outras, que ela ficou tentando encontrar algo pra como resolver essa situação. Na resolução do livro, ela deveria estar com pressa para finalizar, ou precisava fechar logo o conteúdo, e ela falou, cara, a solução mais fácil é eu pegar aqui,
lacrar novamente, porque o fechamento do livro é uma lacração, distorcendo um religioso. Afinal das contas, você acha que o livro valeu a pena? Foi decepcionante? Te frustrou? Ó, a leitura é muito gostosa, é um livro muito gostoso de se ler, é uma leitura fácil. A escrita é muito boa, né? A forma como ela descreve, isso é um outro ponto, assim, ela é muito detalhista e é muito interessante. Sabe aquele livro isso. que você lê com um sorrisinho no canto do rosto? A gente fica Ela tem cara umas sacadas, umas comparações, assim. igual você tá conversando com a resenha no celular, você fica com a cara de... A escrita é um ponto alto do livro. Exato. Só que é justamente esses outros pontos aí que são os ônus do livro, que é o fato dela tentar lacrar, não precisaria introduzir esse tipo de assunto, o fato dela não resolver muito bem determinadas situações acaba sendo um pouco frustrante. Então, assim, se você é uma pessoa que quer ler o livro para entender a história, gosta desse tipo de conteúdo, tem interesse, vale a pena você ler. Só que deixando muito claro que você precisa ter ali um filtro muito bem instalado para você não considerar algumas coisas que ela tenta colocar ali, que são pensamentos mais com viés de esquerda e tudo mais. Eu confesso que quando você terminou de ler o livro, porque foi você que leu, eu fui apenas ouvinte, eu fiquei assim, mas terminou? Dá essa sensação de falta algo mais, falta uma resolução melhor, né? Deu uma sensação assim de um vazio existencial, né? Mas explica melhor, tipo, foi só isso, né? Então pra mim foi bem frustrante, assim. Não tô criticando só por conta da lacração, mas principalmente pelo desfecho do livro. Mas eu acho que eu leria de novo, assim. Pra entender melhor os pontos? Pra tentar entender melhor os pontos. Será que eu que não fui capaz de entender como foi o fechamento do livro? Eu acho que além de você ouvir a opinião de alguém que lê o livro, é importante que você leia e tenha a sua própria conclusão, se a história é boa ou não. Porque pode ser que você enxergue coisas que a gente não enxergou, ou que você veja coisas ainda piores das que a gente viu e fale, não, meu Deus, esse livro aqui não dá pra ler. Então é importante que você tenha a sua opinião em relação ao conteúdo. Mas a gente não foi os únicos que teve esse tipo de percepção, porque eu tava lendo, né, algumas resenhas ali no Scoob, que é um aplicativo que eu tenho de leitura, e o comentário mais curtido foi nadou e morreu na praia. Então foi essa sensação que eu tive, né? Muita gente falando assim, ela beleza, que ela se inspirou no mestre do terror, que é o Stephen King e tal, mas ela não é como ele. Aí o pessoal também já pega pesado, né? Eu acho que a escrita dela é muito boa, assim, não como a do Stephen, mas eu acho que realmente ficou faltando alguma coisa. Mas e você, caro leitor? Você acha que O Homem de Giz é digno da sua cabeceira depois daquilo que a gente falou? Acho que a gente desincentivou. Ou não? Fica aí o questionamento. Muito obrigada pela companhia. Se vocês gostaram do Gui aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, fala volta Gui, #volta Gui, aí ele volta. Aí e se não gostou, não fala nada. Se vocês gostaram, aí a gente obriga ele a ler mais livros, aí ele volta numa próxima resenha, talvez, quem sabe, né? Contem comigo. Pessoal, um beijo. Se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, ativa o sininho, nos siga nas nossas redes sociais, que Curta e comente. Cabeceira. Ele não sabe. Cabeceira _BR. Um beijo, até a próxima.